No dia 30 de maio, Adalberto Amarílio dos Santos Júnior saiu de casa com um brilho nos olhos. Era sexta-feira e ele participaria de um dos eventos que mais gostava, um festival de motos no Autódromo de Interlagos, o lugar de velocidade, adrenalina e paixão. Um local onde ele se sentia vivo. Adalberto era empresário, dono de 3 óticas em Osasco. Estava longe de ser apenas mais um no meio da multidão. Com mais de R$1 milhão na conta, patrimônio sólido e uma vida aparentemente tranquila, ninguém poderia imaginar que aquele dia marcaria sua última aparição com vida. Ele chegou ao evento por volta do 12:30, sozinho. Estava de boné, camiseta preta, calça jeans e botas. Se encontrou com o amigo Rafael, parceiro de muitos eventos, e os dois seguiram juntos para o test drive de motos. Ficaram na fila por 1 hora. Andaram de moto por volta das 14h30, tomaram cerveja, riram, assistiram ao motocross e mais tarde ao show do cantor Matuê. Às 20h30, ele ainda trocava mensagens com a esposa. "Tô vendo uma corrida de motocross ainda", respondeu. Mandou uma foto. Às 21h15, se despediu de Rafael dizendo que iria embora. Precisava jantar com a esposa, mas nunca chegou em casa. E assim começa o pesadelo. Durante todo o fim de semana, a família tentou contato. O celular estava desligado. A esperança se transformava em pânico. No sábado, encontraram o carro dele estacionado no cartódromo, área ao lado do autódromo principal, onde havia deixado para evitar pagar o estacionamento oficial. Na terça-feira seguinte, um operário de uma obra no autódromo achou algo estranho num buraco que seria concretado. Ao se aproximar, viu um capacete e uma mão. Era Adalberto. O buraco tinha cerca de 40 centímetros de diâmetro e 3 metros de profundidade. O corpo estava preso, de cabeça para baixo, entre as paredes. Não chegou ao fundo. Ele usava camiseta, jaqueta e roupas íntimas. Mas estava sem calça, sem meias e sem tênis. O capacete ainda estava na cabeça. A GoPro acoplada? Desaparecida. Celular? Também sumiu. A polícia descartou de imediato as hipóteses de acidente e golpe Boa Noite Cinderela. A principal linha agora é de homicídio com ocultação de cadáver. Os exames do IML mostraram presença de álcool, mas nada de drogas. E o mais intrigante, não havia sinais de luta ou tentativa de fuga. O que leva os investigadores a crerem que ele foi colocado ali já inconsciente ou morto. E aí começa o quebra-cabeça. Adalberto conhecia bem Interlagos, frequentava o local regularmente. Sabia os caminhos, as rotas, as entradas. Mas o ponto onde foi encontrado é uma área em obras, interditada com tapumes de alumínio. Para chegar até ali, vindo do autódromo, ele teria que atravessar zonas proibidas. A suspeita, ele tentou cortar caminho até o cartódromo onde estava o carro. E nesse trajeto, pode ter sido abordado por seguranças. É aí que entra uma nova e perturbadora possibilidade. Uma abordagem que saiu do controle. A polícia ouviu 5 seguranças e o chefe do cartódromo. Os relatos são vagos. Ninguém viu nada. Mas entre uma versão e outra, um detalhe começa a surgir com força. A chance de Adalberto ter sido imobilizado por um mata-leão, sufocado e deixado no buraco. A esposa, Fernanda, foi chamada ao departamento de homicídios para recolher os pertences. Em prantos, revelou que recebeu trotes dizendo: "Sabemos quem matou, faz um pix." Gente cruel, brincando com a dor. Ela garantiu: ele jamais entraria naquele buraco sozinho. Nunca atravessaria uma área interditada à toa. Os investigadores elaboraram um mapa com os prováveis caminhos percorridos por ele. O local onde estava o corpo fica num espaço controlado pelo cartódromo, enquanto o evento era no autódromo. Os dois têm seguranças diferentes. Fernanda insiste. Ele não tinha inimigos. Não estava envolvido com nada estranho. Nunca foi ameaçado. Por que fariam isso com ele? Mas as peças vão se conectando.
Durante a perícia no carro de Adalberto, o Instituto de Criminalística encontrou marcas de sangue no assoalho traseiro atrás do banco do carona e no banco de trás. É sangue humano e há a suspeita de que não seja apenas dele. A polícia pediu análise genética para comparar com o DNA de possíveis envolvidos. E mais um detalhe chama a atenção. Adalberto estava com uma jaqueta de alto valor, carteira com R$300, documentos e aliança de casamento. Ou seja, não era um assalto comum. A câmera desaparecida pode conter as últimas imagens da vítima. Ele estava gravando tudo com a GoPro no capacete. Por isso, os investigadores acreditam que a câmera foi levada propositalmente para apagar provas. O mistério se intensifica. A cada nova descoberta, mais perguntas surgem e menos respostas aparecem. A polícia foca agora no último homem que viu Adalberto com vida, o amigo de longa data, Rafael. Eles se conheciam há 8 anos, jogavam tênis juntos, frequentavam os mesmos eventos e naquele dia estavam lado a lado no festival de motos. No depoimento de Rafael, um detalhe chama a atenção. Eles tomaram cerca de 8 copos de cerveja e depois, segundo ele, fumaram maconha comprada de estranhos dentro do evento. Rafael afirma que Adalberto ficou alterado, mais agitado do que o normal, mas garante que não houve brigas ou discussões. Por volta das 21h15, eles se despedem, Adalberto diz que vai embora jantar com a esposa, Rafael fica. Vai comer hambúrguer, bebe refrigerante e só sai do evento bem mais tarde. Mas o mais estranho ainda estava por vir. O último sinal do celular de Adalberto é captado entre 21h20 e 21h30, ainda dentro do autódromo. Depois disso, o aparelho é desligado ou fica sem bateria. A esposa entra em desespero, liga, manda mensagens, não recebe retorno. No sábado, encontra o carro no cartódromo, trancado. Nenhum sinal dele. Na terça, vem a notícia que ninguém queria. O corpo de Adalberto é encontrado num buraco de obra cercado por tapumes. E então, as peças finalmente se alinham. A perícia indica que Adalberto morreu por compressão torácica. Isso significa que, preso naquele buraco estreito, ele não conseguia respirar. Não havia marcas de luta, nem escoriações externas, nenhuma fratura, nenhuma lesão no pescoço ou no crânio. Para os peritos, ele já estava inconsciente ou morto quando foi colocado ali. Mas então, por que tiraram suas calças? Por que levaram os tênis? Onde está a câmera que registrava tudo? Há 2 hipóteses. Tentaram apagar vestígios. A câmera poderia ter gravado algo comprometedor, uma abordagem, uma violência, uma confusão. Alguém pode ter apagado as imagens e escondido a prova. Ocultação de cadáver. Acreditando que ele estava morto, colocaram o corpo ali para tentar se livrar das consequências. A polícia colhe novos depoimentos, pede imagens das câmeras de segurança do autódromo e do entorno, traça o último trajeto conhecido de Adalberto, ouve seguranças, tenta montar a cronologia dos fatos, mas tudo ainda é nebuloso. A esposa, em luto, faz um apelo emocionado. Ele era um homem maravilhoso, nunca teve inimigos, sempre viveu em paz. Por que fariam isso com ele? Adalberto era filho, esposo, empresário, amante da vida. Tinha uma rede de amigos, sonhos, conquistas. Era apaixonado por velocidade, pela liberdade das motos e por sua família. Mas naquela noite, por alguma razão cruel, ele nunca voltou. O que aconteceu entre as 21h15, hora em que se despediu do amigo, e o momento em que foi jogado num buraco de obras, ainda permanece sem explicação. Talvez tenha sido uma abordagem violenta, talvez uma confusão com a segurança, talvez algo planejado. O que se sabe é que ele não caiu naquele buraco.
Ele foi colocado ali. E mais do que respostas, essa história escancara a fragilidade da vida. Uma saída para se divertir, uma despedida comum, um passo em direção ao estacionamento e tudo mudou para sempre. Agora a esposa, os amigos e a família vivem com um buraco também, mas dentro do peito, buraco feito de silêncio, mistério e dor. E a pergunta que ecoa desde aquele dia ainda não foi respondida. Por que fizeram isso com Adalberto? O tempo passa, a investigação continua e a esperança por justiça ainda pulsa em cada lágrima derramada no velório. O homem que era símbolo de sucesso, pai de família, entusiasta da vida,